Meus amigos, preparem-se para uma história de cortar o coração. Uma menina tímida entrou no tribunal, olhos marejados, segurando um pequeno caderno contra o peito. O que ela revelou sobre seu passado fez todos se levantarem em choque. Na história de bolso de hoje, quero contar sobre Leonardo Ferraz, um homem que tinha tudo: dinheiro, prestígio e um futuro brilhante pela frente. Ele era dono de uma rede de panificadoras renomadas, famosas por seus pães artesanais e doces que derretiam na boca. Mas como a vida gosta de pregar peças, bastou um deslize para que o castelo que ele construiu desmoronasse. Leonardo confiava plenamente em seu sócio, Eduardo. Desde os tempos de faculdade, acreditava que Eduardo era quase um irmão. Juntos, criaram um negócio do zero. Porém, enquanto Leonardo cuidava da produção e do relacionamento com os clientes, Eduardo cuidava das finanças, ou melhor, manipulava-as. Tudo veio à tona em uma reunião inesperada. Leonardo recebeu uma notificação judicial informando que a empresa acumulava uma dívida astronômica. Eduardo havia desviado dinheiro por anos e agora Leonardo era o único responsável legal. Foi um golpe tão devastador que ele quase desmaiou ao ouvir a sentença do juiz. Falência completa. Sem emprego, sem dinheiro e carregando uma enorme vergonha por ter sido enganado, Leonardo viu seus amigos e contatos desaparecerem como fumaça. Até mesmo sua família se afastou, criticando-o por não ter percebido o que estava acontecendo. Ele passou meses isolado em seu pequeno apartamento, vivendo com o pouco que restava em sua conta bancária. Certo dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade em busca de algo que lhe desse sentido, Leonardo passou por um orfanato. Ele nunca havia reparado no prédio antes, mas algo o chamou. Talvez fosse o riso das crianças ou o cartaz desgastado que dizia: "Sempre há espaço para um coração generoso". Movido por um impulso que ele próprio não compreendia, Leonardo entrou. Lá dentro, ele foi recebido por Dona Célia, a diretora do orfanato, uma mulher de olhos gentis e sorriso caloroso. Ela o conduziu para conhecer o lugar e as crianças. "Sabe, Sr. Ferraz, muitos dos que vêm aqui dizem que encontraram algo que nem sabiam estar procurando", disse ela. Foi então que ele a viu. Clara, sentada em um canto com os joelhos dobrados e os olhos perdidos. Ela tinha cerca de 9 anos e um ar de tristeza que parecia pesar mais que sua pequena estatura. Quando seus olhares se cruzaram, Leonardo sentiu algo que não sabia explicar. Não era pena, mas uma conexão profunda, quase como se tivesse encontrado uma parte perdida de si mesmo. Dona Célia se aproximou e explicou: "Essa é Clara, uma menina especial, mas com um passado muito difícil. Ainda não conseguimos encontrar uma família para ela." Leonardo foi para casa naquela noite, mas o olhar de Clara o acompanhou como uma sombra. Ele mal dormiu, refletindo sobre o vazio que sua vida havia se tornado. Foi nesse momento que decidiu: ele daria a Clara uma nova chance, assim como esperava receber da vida. Na manhã seguinte, Leonardo voltou ao orfanato, desta vez com mais determinação. Ele encontrou Dona Célia no corredor principal e foi direto ao ponto: "Eu quero adotar Clara." Dona Célia o olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Era raro alguém aparecer tão decidido, ainda mais um homem sozinho e recém-saído de uma falência. "Sr. Ferraz, a adoção é um processo delicado e Clara é uma menina especial. Ela passou por coisas que crianças nunca deveriam passar. É preciso paciência e muito amor." "Tem certeza disso?" Leonardo respondeu com um aceno firme. Pela primeira vez em meses, sentia que estava tomando uma decisão certa. Os dias seguintes foram preenchidos com visitas ao orfanato. Leonardo dedicou cada momento a ganhar a confiança de Clara. No início, a menina mal respondia, limitando-se a observá-lo com seus olhos grandes e curiosos. Mas Leonardo não desistiu.
Ele trazia livros, brinquedos simples e, o mais importante, sua presença constante. Durante uma dessas visitas, Clara finalmente quebrou o silêncio. "Por que você vem aqui?" perguntou ela com a voz baixa, quase como se temesse a resposta. Leonardo sorriu, sentindo o peso da pergunta. "Porque acho que precisamos um do outro, Clara. Você pode não acreditar, mas você me ajudou a enxergar algo que eu tinha perdido." Clara não respondeu, mas pela primeira vez sorriu timidamente. Conforme o processo de adoção avançava, os desafios começaram a surgir. As entrevistas com os assistentes sociais eram exaustivas, repletas de perguntas sobre o passado de Leonardo, seus motivos e como ele planejava sustentar a menina. Ele sabia que sua falência era um problema aos olhos das autoridades, mas não deixou isso abalar sua determinação. Dona Célia o apoiou como pôde, testemunhando seu comprometimento e bondade. Finalmente, após semanas de ansiedade, chegou o grande dia. Leonardo foi autorizado a levar Clara para casa. Quando ele entrou no orfanato para buscá-la, ela estava sentada em uma mala pequena, segurando um ursinho de pelúcia gasto. Pronta para irmos?" perguntou ele, tentando soar descontraído, apesar do nó na garganta. Clara acenou com a cabeça e pegou sua mala. Naquele momento, Leonardo percebeu que sua vida mudaria para sempre. O caminho para casa foi silencioso. Clara, encolhida no banco do passageiro, olhava pela janela, observando as ruas movimentadas. Quando chegaram ao pequeno apartamento de Leonardo, ele percebeu que estava nervoso. "Não é grande coisa, mas é nosso. Espero que você goste." Ele abriu a porta, revelando um espaço simples, mas limpo e acolhedor. Clara caminhou lentamente pelo apartamento, examinando cada canto com curiosidade. Finalmente, ela se sentou no sofá e olhou para Leonardo. "Está bom. É melhor do que antes." Ele não perguntou o que antes significava. Sabia que com o tempo ela contaria sua história. Naquela noite, enquanto Clara dormia no quarto que Leonardo havia preparado com cuidado, ele ficou acordado, pensando no futuro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de esperança. Os primeiros dias de Clara, no apartamento de Leonardo, foram um misto de curiosidade e silêncio. Ela era uma menina observadora, sempre atenta aos detalhes. Passava horas olhando pela janela, vendo as pessoas na rua, mas raramente dizia algo. Leonardo sabia que a adaptação levaria tempo. Por isso, ele tentou criar uma rotina simples, mas acolhedora. Todas as manhãs, ele preparava um café da manhã especial, pão fresquinho da padaria local e leite com chocolate, que logo se tornaram os favoritos de Clara. Uma manhã, ao se sentarem para comer, ele perguntou: "Alguma coisa que você gostaria de fazer hoje?" Clara levantou os olhos do copo de leite. "Eu posso ajudar você a trabalhar." A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Ele ainda estava tentando se reerguer e fazia pequenos bicos para pagar as contas. Ultimamente, ele havia trabalhado como entregador e ajudante em uma feira local. "Acho que seria meio cansativo para você, mas pode me acompanhar se quiser." No dia seguinte, Clara foi com ele para a feira. Era um ambiente agitado, cheio de cores, cheiros e sons. Ela parecia mais relaxada ali, curiosa com os vendedores e seus produtos. Enquanto Leonardo descarregava caixas para um dos feirantes, Clara começou a conversar com Dona Ana, uma senhora que vendia doces caseiros. Clara ficou fascinada ao vê-la moldar docinhos coloridos com rapidez e precisão. "Você quer experimentar?" perguntou Dona Ana, oferecendo um pedaço de bolo de laranja. Clara aceitou com um sorriso tímido e, depois de dar a primeira mordida, seus olhos brilharam. "Está perfeito! Como você faz isso?" Aquela foi a primeira vez que Leonardo viu Clara realmente animada. Ela passou o resto do dia ao lado de Dona Ana, observando e fazendo perguntas.
Quando voltaram para casa, Clara estava diferente, mais falante, mais leve. Você gosta de doces? Perguntou Leonardo enquanto ela tirava os sapatos. Eu sempre gostei, mas nunca tive muitos. Minha mãe... Ela parou no meio da frase, desviando o olhar. Leonardo não pressionou. Sabia que o passado dela era um território delicado. Nos dias seguintes, Clara começou a experimentar na pequena cozinha do apartamento. Com poucos ingredientes, ela fazia biscoitos simples, mas incrivelmente saborosos. Leonardo percebeu que havia ali um talento natural. Sabe, Clara, esses biscoitos são melhores do que qualquer coisa que já comprei na padaria. Ela corou com o elogio, mas seus olhos brilharam. Será que as pessoas gostariam de comprar? Leonardo sorriu. Acho que sim. Podemos tentar vender na feira no próximo fim de semana. A ideia parecia simples, mas foi o começo de algo especial. Naquela semana, eles trabalharam juntos para preparar uma pequena quantidade de biscoitos e bolos. Clara estava animada, e Leonardo sentia que pela primeira vez em muito tempo tinha um propósito. No sábado, montaram uma pequena barraca na feira. Clara, com seu sorriso tímido, conquistava os clientes com facilidade. O resultado foi melhor do que Leonardo esperava. Eles venderam tudo em poucas horas. Enquanto voltavam para casa, Clara segurava o dinheiro que haviam ganho com orgulho. Isso é nosso, não é? Perguntou ela. Leonardo assentiu. É sim, Clara, nosso primeiro passo. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Leonardo olhou para a pequena pilha de notas e moedas sobre a mesa. Não era muito, mas representava algo muito maior. Esperança. O pequeno negócio de doces na feira começava a ganhar vida. Clara se destacava com sua criatividade, criando novas receitas e atraindo clientes fiéis. Leonardo se sentia realizado ao vê-la tão envolvida e feliz. Mas como a vida gosta de testar os mais determinados, as sombras do passado logo voltaram para assombrá-los. Em uma tarde tranquila, enquanto organizavam os preparativos para o próximo dia de feira, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era inconfundível. Eduardo, o antigo sócio responsável por sua falência. Leonardo, meu velho amigo, ouvi dizer que está de volta aos negócios. Não esperava menos de você. Leonardo sentiu um aperto no peito. O que você quer, Eduardo? Não tenho nada a dizer a você. Só estou curioso. Esses doces... Você realmente acha que pode competir com a minha nova rede? Eduardo riu, o som ecoando como um eco cruel. Leonardo desligou o telefone sem responder, mas as palavras de Eduardo permaneceram. Ele descobriu mais tarde que Eduardo havia aberto várias novas lojas, copiando descaradamente as receitas que Leonardo desenvolveu no passado. Enquanto isso, Clara parecia mais reservada nos últimos dias. Leonardo a encontrou sentada no sofá, segurando o ursinho de pelúcia que trouxera do orfanato. Está tudo bem, Clara? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Ela hesitou antes de responder. Na feira, algumas pessoas perguntaram de onde eu vim. Eu não gosto de contar. Leonardo percebeu que o passado de Clara ainda era um peso difícil de carregar. Você não precisa contar nada para ninguém, a menos que queira. Seu passado é apenas uma parte de quem você é, e não define o que você pode ser. Clara olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meus pais, eles me obrigavam a vender doces na rua. Se eu não trouxesse dinheiro, eles ficavam muito bravos. Leonardo sentiu uma onda de tristeza e raiva ao ouvir aquilo. Isso nunca vai acontecer novamente, Clara. Você está segura agora, eu prometo. Naquela noite, Leonardo percebeu que os desafios que enfrentariam não seriam apenas financeiros. O passado de ambos, embora doloroso, precisava ser confrontado e superado. Poucos dias depois, na feira, uma nova adversidade surgiu.
Um fiscal da prefeitura apareceu com documentos afirmando que eles estavam operando sem as devidas licenças. Eduardo, mais uma vez, estava por trás da denúncia. Senhor Ferraz, sinto muito, mas vocês não podem continuar vendendo aqui sem regularizar tudo. Leonardo respirou fundo, tentando conter a frustração. Clara estava ao seu lado, segurando sua mão. Vamos resolver isso, disse ele, tentando soar confiante. Mas no fundo, sabia que a situação não seria fácil. Sem recursos financeiros para pagar as taxas e regularizações exigidas, parecia que mais uma vez estavam à beira do colapso. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Leonardo sentou-se à mesa e começou a fazer planos. Ele sabia que precisava proteger Clara, não apenas de Eduardo, mas também dos fantasmas que ainda a assombravam. Depois da intimação do fiscal, Leonardo e Clara se viram obrigados a suspender as vendas na feira. Era um golpe duro, mas Leonardo sabia que desistir não era uma opção. Ele passou dias pesquisando, fazendo anotações e traçando planos enquanto Clara o observava em silêncio, tentando entender como o pai adotivo lidava com a adversidade. Não podemos voltar para a feira? Clara perguntou uma noite enquanto ajudava a organizar os cadernos de anotações de Leonardo. Ele balançou a cabeça tentando esconder o desânimo. Não do jeito que está, mas isso não significa que não vamos encontrar outra maneira. Foi então que Clara, com sua habitual criatividade, fez uma sugestão. E se as pessoas não precisassem ir até a feira? E se a gente levasse os doces até elas? Leonardo parou o que estava fazendo, surpreso com a simplicidade e a genialidade da ideia. Clara estava falando sobre entregas. Ele se lembrou de seu tempo como entregador após a falência e percebeu que poderia usar essa experiência para criar algo novo. Nos dias seguintes, pai e filha começaram a trabalhar juntos em um plano. Clara se encarregou de criar um pequeno cardápio com os produtos mais populares, decorado com desenhos infantis que ela mesma fez. Leonardo começou a divulgar os doces em redes sociais e a oferecer amostras gratuitas para vizinhos e amigos. O impacto foi imediato. As pessoas não apenas encomendaram os doces, mas também compartilharam a história de Clara e Leonardo com entusiasmo. Doces com alma, alguns chamavam, por causa da dedicação que Clara colocava em cada receita. Em pouco tempo, os pedidos começaram a aumentar. Leonardo se viu trabalhando quase o dia inteiro, enquanto Clara, animada, continuava inventando novas receitas. Ela tinha um talento especial para combinar sabores incomuns e logo, algumas de suas criações se tornaram as favoritas dos clientes. Uma tarde, enquanto entregavam um pedido, Clara viu algo que a deixou inquieta. Uma loja da rede de Eduardo, o antigo sócio de Leonardo. A fachada era grande e chamativa, mas Clara notou algo curioso. Pai, eles estão vendendo pão de limão com amêndoas igual ao que você fazia. Leonardo sentiu o estômago revirar. Era verdade. Eduardo estava não apenas copiando suas antigas receitas, mas também tentando monopolizar o mercado. Ele pode ter o dinheiro, Clara, mas nunca terá o que nós temos, o carinho por quem consome nossos produtos. Clara, com sua habitual sabedoria, completou. E as nossas ideias novas, porque ele só copia o que você já fez. A frase dela reacendeu em Leonardo a chama da esperança. Ele sabia que não podia competir com Eduardo em escala, mas podia oferecer algo que nenhuma grande rede conseguia: proximidade e autenticidade. Com o sucesso inicial das entregas, Leonardo investiu em pequenas caixas personalizadas para os doces com uma mensagem simples, feitos com carinho por Clara e Leonardo. Ele também começou a gravar pequenos vídeos mostrando o processo de preparo, com Clara como protagonista, explicando as receitas e agradecendo os clientes. Os pedidos aumentaram ainda mais. Uma dona de cafeteria viu os vídeos e entrou em contato, pedindo uma parceria.
Ela queria que os doces deles fossem vendidos em sua loja. Foi um marco importante para o pequeno negócio. Naquela noite, ao contar a novidade para Clara, Leonardo a viu sorrir com orgulho. Você está mudando tudo, Clara. Não só para mim, mas para nós dois. Ela olhou para ele e respondeu com a simplicidade de uma criança. Você também mudou tudo para mim. Leonardo percebeu que, pela primeira vez, ambos estavam construindo algo verdadeiramente novo. Não apenas um negócio, mas um futuro. Com o crescimento do pequeno negócio de doces, Leonardo e Clara começaram a experimentar um novo tipo de alegria. Eles estavam ocupados, mas felizes, vendo o reconhecimento de seus esforços se transformar em resultados concretos. No entanto, o sucesso atraiu atenção indesejada e as sombras do passado retornaram mais uma vez. Em uma tarde movimentada, enquanto Leonardo embalava pedidos para entregar, recebeu uma carta oficial. Era um aviso de Eduardo. Ele alegava que Leonardo estava utilizando propriedades intelectuais que pertenciam à antiga empresa e que, se não interrompesse imediatamente a produção, enfrentaria um processo judicial. Leonardo sentiu o coração apertar ao ler a carta. Eduardo estava disposto a destruir tudo novamente, mas desta vez Leonardo sabia que não estava sozinho. "O que foi, pai?" perguntou Clara, percebendo a expressão preocupada no rosto de Leonardo. Ele hesitou, mas decidiu ser honesto. "Recebemos uma ameaça do Eduardo. Ele quer nos impedir de continuar." Clara ficou em silêncio por um momento, segurando um biscoito que havia acabado de decorar. "Ele não pode fazer isso. Esses doces são nossos, não dele." "Eu sei, Clara, e não vou deixar que ele nos pare." Nos dias seguintes, Eduardo intensificou seus ataques. Além da ameaça judicial, ele começou a espalhar rumores de que Leonardo estava utilizando receitas antigas da empresa para se beneficiar. Alguns fornecedores pararam de atender Leonardo, temendo represálias de Eduardo, que era mais influente e poderoso. Leonardo tentou manter a calma, mas a situação começou a afetar Clara. Ela passou a ter dificuldades para dormir e evitava sair de casa. Um dia, Leonardo a encontrou no sofá, segurando o ursinho de pelúcia com força. "Ele vai fazer a gente parar, não vai?" perguntou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Leonardo se ajoelhou diante dela, segurando suas pequenas mãos. "Não, Clara, ele pode tentar, mas não vou deixar. Sabe por quê? Porque o que temos é verdadeiro e ninguém pode tirar isso de nós." As palavras pareceram tranquilizá-la por um momento, mas Leonardo sabia que precisava agir. Ele procurou Dona Célia, que sempre acreditara nele, para desabafar. "Eduardo não vai parar até me destruir de vez", disse Leonardo com a voz pesada. Dona Célia o olhou com firmeza. "Lembre-se, Leonardo, que você já enfrentou o pior antes. Sobreviveu à falência, reconstruiu sua vida e agora tem algo ainda mais valioso: a força que vem do amor e da honestidade. Use isso." Com as palavras dela em mente, Leonardo decidiu não recuar. Ele reuniu toda a documentação que provava que suas receitas eram criações originais, muitas delas fruto do talento de Clara. Além disso, começou a gravar novos vídeos explicando a origem das ideias, sempre destacando a participação da filha. O ataque de Eduardo culminou em um dia fatídico, quando um representante da justiça chegou ao pequeno café que agora vendia os doces de Leonardo e Clara. Ele entregou uma intimação, convocando Leonardo a comparecer ao tribunal para se defender. Enquanto lia o documento, Clara se aproximou, segurando seu caderno de receitas com força. "Vamos mostrar a todos quem realmente somos, pai." Leonardo a abraçou, sentindo uma onda de determinação. Ele sabia que a batalha não seria fácil, mas estava disposto a lutar com todas as forças para proteger o que haviam construído juntos. O tribunal estava lotado naquela manhã. Jornalistas locais, curiosos
E até alguns antigos conhecidos de Leonardo haviam comparecido para assistir à batalha judicial. Eduardo, sentado ao lado de seus advogados, exalava confiança. Já Leonardo, acompanhado apenas de Clara e do advogado designado por um amigo, parecia uma figura humilde, mas determinada. Clara segurava a mão de Leonardo com força, enquanto aguardavam o início da audiência. Apesar de ser apenas uma criança, seu olhar transmitia uma maturidade impressionante, como se ela entendesse a importância daquele momento. Quando o juiz entrou na sala, o burburinho cessou imediatamente. Leonardo foi o primeiro a falar. Ele explicou como havia criado as receitas que Eduardo agora alegava serem suas, detalhando cada ingrediente e técnica com precisão. Ele também apresentou documentos antigos que provavam sua autoria. Eduardo, no entanto, não estava disposto a recuar tão facilmente. Ele usou sua posição de poder para descreditar Leonardo, argumentando que ele estava usando práticas ilegais para ganhar simpatia pública e vender mais doces. Seu honorável, o senhor Ferraz está explorando o talento de uma criança para se promover. É um comportamento antiético, declarou Eduardo, tentando desviar a atenção para Clara. Ao ouvir isso, Clara apertou ainda mais a mão de Leonardo. Ele olhou para ela e viu seus olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. O advogado de Leonardo pediu permissão para chamar Clara ao banco das testemunhas. Havia um murmúrio na sala quando a pequena menina subiu ao púlpito. Ela estava nervosa, mas o olhar encorajador de Leonardo lhe deu forças. Clara, pode nos contar como você ajuda seu pai? Perguntou o advogado com gentileza. Clara respirou fundo e respondeu. Eu faço os doces porque gosto. É minha maneira de agradecer ao meu pai por tudo que ele fez por mim. Antes de conhecê-lo, eu achava que as pessoas eram ruins, porque foi só isso que eu conheci. Mas ele me mostrou que o amor existe, e eu quero que as pessoas sintam isso nos doces que fazemos. As palavras de Clara emocionaram a todos na sala. Até o juiz pareceu tocado. Eduardo, por outro lado, parecia incomodado, ajustando o colarinho da camisa enquanto olhava para os lados. E essas receitas, Clara? Perguntou o advogado. São suas? Ela pegou o pequeno caderno que tinha trazido e o levantou. Algumas são. Eu inventei. Outras meu pai me ensinou. Aqui estão todas as anotações, desde quando começamos na nossa cozinha pequena. O advogado apresentou o caderno como prova, mostrando as datas e os detalhes das criações. Era um registro claro de que as receitas eram originais e pertenciam a Leonardo e Clara. Quando chegou a vez de Eduardo falar novamente, ele tentou minimizar o impacto do testemunho de Clara, mas o dano já estava feito. A autenticidade e a pureza da história deles tinham conquistado não apenas o público, mas também o juiz. Após horas de argumentos, o juiz finalmente tomou sua decisão: rejeitar as alegações de Eduardo. Ele reconheceu a originalidade das receitas e condenou Eduardo por tentar difamar Leonardo e Clara. Quando o veredicto foi anunciado, houve uma onda de aplausos na sala. Clara correu para os braços de Leonardo, que a levantou do chão em um abraço apertado. Nós conseguimos, pai, disse ela, sorrindo com uma alegria que parecia iluminar todo o ambiente. Leonardo sussurrou de volta. Não, Clara. Nós conseguimos juntos. Enquanto saíam do tribunal, as pessoas os aplaudiam. Aquela vitória não era apenas sobre Eduardo, mas também sobre todos os desafios que haviam enfrentado até ali. A tensão do tribunal havia ficado para trás, mas o impacto daquele dia ainda ecoava na mente de Leonardo. Para Clara, a vitória trouxe uma mistura de alívio e coragem. Pela primeira vez, ela sentiu que sua voz tinha poder. Naquela noite, sentados à mesa de jantar, comendo um bolo recém-saído do forno, Clara quebrou o silêncio com algo que Leonardo não esperava. Pai, você acha que o passado pode nos seguir para sempre? Leonardo a olhou com surpresa. Por que essa pergunta, Clara?
Ela hesitou, mexendo na fatia de bolo com o garfo. Finalmente, levantou os olhos, encontrando os de Leonardo. Porque eu sinto que mesmo aqui com você, ainda ouço as coisas que eles me diziam. Como se eu nunca fosse boa o suficiente, como se não merecesse ter uma vida feliz. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que Clara carregava um passado doloroso, mas ouvir isso diretamente dela foi um golpe. Ele se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Clara, ouça bem o que vou dizer. Você não é definida pelo que aconteceu com você. Não importa o que disseram ou fizeram, você merece ser feliz. Você é incrível, talentosa, e eu tenho tanto orgulho de você que mal consigo expressar. Ela começou a chorar, as lágrimas correndo pelo rosto enquanto balançava a cabeça. Às vezes, ainda me sinto aquela menina perdida na rua sem ninguém. Leonardo a abraçou com força. Você nunca mais estará sozinha. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui, sempre. Aquela conversa abriu um novo capítulo na relação deles. Clara começou a se abrir mais sobre seu passado, contando fragmentos de sua vida antes do orfanato. Ela falou sobre os dias em que vendia doces na rua, sobre como sentia fome e medo, e sobre as poucas vezes em que sonhava com um futuro melhor. Eu achava que, se eu fosse boa o suficiente, eles iam gostar de mim, disse ela com a voz entrecortada. Mas nunca foi assim. Leonardo segurou as mãos dela com firmeza. Você não precisa provar nada a ninguém, Clara. Agora, você está construindo uma vida nova, com suas próprias mãos, e isso é o que importa. A partir daquele dia, Clara começou a transformar sua dor em força. Ela decidiu que queria usar o negócio de doces para ajudar outras crianças que, como ela, tinham passado por momentos difíceis. Podemos doar parte do que ganhamos para ajudar orfanatos? Perguntou ela certa manhã, enquanto decorava uma fornada de cupcakes. Leonardo sorriu, orgulhoso da iniciativa dela. Claro que podemos, Clara. Isso é uma ideia maravilhosa. A história deles começou a se espalhar ainda mais. Clientes que ouviram sobre o que Clara estava fazendo começaram a apoiar a causa, fazendo encomendas maiores e divulgando o negócio. O pequeno café de doces, que antes era apenas um sonho, tornou-se um símbolo de superação e solidariedade. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Leonardo olhou para o pequeno caderno de receitas sobre a mesa. Cada página era uma prova do que eles haviam superado juntos, e ele sabia que aquilo era só o começo. Os meses que se seguiram à batalha judicial foram intensos, mas cheios de conquistas. Clara e Leonardo viram seu pequeno negócio florescer de formas que nunca haviam imaginado. O café começou a atrair não apenas clientes locais, mas também visitantes de outras cidades que vinham pela curiosidade de conhecer os doces com alma. Os esforços de Clara para ajudar outras crianças também ganharam destaque. A ideia de doar uma parte dos lucros para orfanatos inspirou outras pessoas. Pequenas ações começaram a se multiplicar. Clientes deixavam gorjetas maiores, doavam brinquedos e até ofereciam ajuda voluntária. Certo dia, enquanto Clara organizava caixas de doces para uma entrega especial a um orfanato local, um repórter apareceu no café. Ele queria fazer uma matéria sobre o impacto social que pai e filha estavam causando na comunidade. É verdade que você mesma cria as receitas, Clara? Perguntou o repórter com o microfone apontado para ela. Clara sorriu timidamente. Algumas sim, mas a maioria é um trabalho em equipe. Meu pai e eu gostamos de testar ideias juntos. E de onde vem essa inspiração para ajudar outras crianças? Ela ficou pensativa por um momento antes de responder. Eu sei como é sentir que ninguém se importa. Sei como é não ter um lugar para chamar de lar.
Agora que eu tenho isso, quero que outras crianças sintam o mesmo. As palavras de Clara emocionaram a equipe do café e todos os clientes presentes. Leonardo, que estava acompanhando tudo de longe, sentiu uma onda de orgulho tão grande que mal conseguiu conter as lágrimas. A matéria foi ao ar e trouxe ainda mais atenção ao café. O pequeno negócio tornou-se um símbolo de resiliência e compaixão. Pessoas de todos os cantos começaram a fazer pedidos e a visitar o local, não apenas para provar os doces, mas para conhecer a história que havia inspirado tudo. Com o aumento da demanda, Leonardo decidiu que era hora de expandir. Ele alugou um espaço maior para o café e contratou algumas pessoas para ajudar na produção. Clara continuava sendo o coração criativo do negócio, desenvolvendo novas receitas e pensando em formas de tornar os doces ainda mais especiais. A expansão, no entanto, chamou novamente a atenção de Eduardo. Ele, que já havia sofrido uma grande derrota, tentou reverter sua imagem pública atacando Leonardo e Clara em entrevistas e publicações. Mas, desta vez, suas palavras não encontraram espaço. A comunidade que eles haviam construído ao redor do café rapidamente se uniu em apoio. Clientes, fornecedores e até concorrentes se posicionaram contra as ações de Eduardo, destacando o impacto positivo que Leonardo e Clara estavam trazendo para todos. No dia da inauguração do novo espaço, Leonardo e Clara estavam radiantes. O café estava lotado e cada detalhe refletia o amor e o cuidado que haviam colocado na construção daquele sonho. Clara, vestida com um avental personalizado que dizia Chefe Clara, recebeu os clientes com um sorriso que iluminava o ambiente. Durante o evento, Dona Célia, que sempre havia sido uma grande apoiadora, fez um discurso emocionante. Este café não é apenas um lugar onde se encontram os melhores doces da cidade. É um lugar onde o amor transforma vidas, onde uma menina com um coração gigante e um pai determinado nos mostram que a adversidade nunca será maior do que a força do amor e da coragem. Os aplausos foram ensurdecedores. Leonardo abraçou Clara, que segurava seu pequeno caderno de receitas com orgulho. Nós conseguimos, Clara. Juntos superamos tudo. Ela sorriu e respondeu: Não foi só a gente, pai. Todos nos ajudaram, porque acreditaram na gente. Naquela noite, enquanto limpavam o café após a inauguração, Leonardo olhou para Clara e disse: Você sabe que isso tudo começou com uma simples ideia sua, não é? De que podíamos levar os doces até as pessoas. Clara riu. E agora as pessoas vêm até nós. Eles se abraçaram e Leonardo soube que aquela era a maior vitória de sua vida. Não o sucesso do negócio, mas o vínculo inquebrável que haviam construído. Os meses seguintes à inauguração do novo café foram marcados por conquistas e momentos inesquecíveis. O negócio prosperava mais a cada dia e as encomendas vinham de todas as partes do país. Clara, com seu talento e carisma, tornou-se uma espécie de embaixadora do café, encantando a todos com sua história e suas criações. Mas o maior destaque não estava nas vendas. O verdadeiro legado que Clara e Leonardo estavam construindo era o impacto social. Com o apoio da comunidade, eles criaram um programa para ensinar crianças de orfanatos e abrigos a fazer doces. Toda semana, Clara dedicava algumas horas para compartilhar o que sabia com outras crianças. Fazer doces me ajudou a encontrar meu lugar no mundo, dizia ela para as turmas. E eu quero que vocês saibam que podem encontrar o de vocês também. Leonardo ficava em segundo plano, observando com um orgulho silencioso. Ele sabia que Clara tinha algo especial, uma capacidade única de transformar o que era difícil em algo belo. Apesar das boas notícias, o passado de Clara ainda fazia parte de suas vidas. Certo dia, enquanto organizavam os registros do programa social, Leonardo encontrou um envelope que havia guardado. Era o relatório completo sobre a vida de Clara antes do orfanato.
Ele nunca o havia mostrado a ela, temendo reabrir feridas antigas. Mas, naquela tarde, Clara se aproximou e percebeu o envelope em suas mãos. "É sobre eles, não é?" perguntou ela, com a voz tranquila. Leonardo assentiu. "É, mas nunca quis te mostrar, porque achei que não precisava reviver isso." Clara olhou para ele com um sorriso sereno. "Eu sei quem eles foram, pai, e sei quem eu sou agora. Não tenho medo do que passou, porque tudo me trouxe até aqui." Com lágrimas nos olhos, Leonardo entregou o envelope a ela. Clara o abriu e leu os documentos em silêncio. Depois, guardou tudo de volta e olhou para Leonardo. "Eles faziam parte da minha história, mas você é a minha família, e isso é o que importa." Aquele momento simbolizou um fechamento para Clara. Ela não era mais uma vítima do passado, mas uma garota que havia encontrado forças para criar um futuro melhor. Poucos meses depois, pai e filha receberam um convite inesperado: participar de um evento nacional sobre empreendedorismo e impacto social. Clara foi chamada para ser uma das palestrantes mais jovens do evento e Leonardo ficou emocionado ao vê-la aceitar o desafio com confiança. No dia da palestra, Clara subiu ao palco vestindo um avental que ela mesma tinha desenhado, com o nome do café bordado. Diante de uma plateia lotada, ela começou sua fala com um sorriso tímido, mas logo encontrou seu ritmo. "Meu pai me ensinou que as maiores conquistas não são feitas de dinheiro ou sucesso, mas de amor, resiliência e coragem. Quando começamos, não tínhamos quase nada, mas tínhamos um ao outro. E isso foi suficiente para construir tudo o que temos hoje." Em plateia explodiu em aplausos. Leonardo, sentado na primeira fila, sentiu o coração transbordar de orgulho. Quando voltaram para casa, Clara disse algo que ele nunca esqueceria. "Pai, se um dia eu puder ser metade do que você foi para mim, já vou estar feliz." Leonardo sorriu, emocionado. "E eu sou feliz só de ver quem você está se tornando, Clara." Naquela noite, enquanto fechavam o café juntos, pai e filha perceberam que estavam apenas começando uma nova jornada. Não era mais sobre sobreviver ou superar. Agora era sobre construir algo que pudesse inspirar outros a acreditarem em si mesmos, assim como eles acreditaram um no outro. Ah, meus amigos, essa história nos mostra que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há sempre uma chama de esperança que pode nos guiar. Leonardo e Clara nos ensinaram que as verdadeiras riquezas da vida não estão em contas bancárias ou bens materiais, mas nas conexões que criamos e nos gestos de amor que nos definem. O passado pode tentar nos derrubar, mas é o presente, com sua infinidade de possibilidades, que nos permite reconstruir. Que possamos sempre lembrar que, assim como o amor transformou a vida de Clara e Leonardo, ele também pode transformar a nossa, se tivermos coragem de acreditar e lutar. Gostou da história de hoje? Eu sou Valentino e fico feliz em ter você aqui para mais um capítulo repleto de lições e inspiração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima, porque cada bolso tem sua própria história.